Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou contar pra vocês como um dos meus jogadores tomou uma das decisões mais sem noção em um dos nossos RPGs de Guerra dos Tronos. Ele queria fazer aquele personagem totalmente baseado nas intrigas e coisa e tal, e acabou se enrolando na própria teia. Foi inesperado e engraçado, e tenho certeza de que vocês vão rir muito da história. E por causa da quarentena, venho sempre tentando soltar mais conteúdo aqui pra vocês. Por isso, coloquei os meus 2 livros da série dos Arautos dos Anciões gratuitos por 5 dias lá na Amazon. É mais raro que eu faça isso com um segundo livro, mas quis presentear o pessoal. Então vou colocar no post do site ou na descrição do YouTube o link com todas as informações que vocês precisam para ler os livros de graça. Mas voltando à história aqui. Foi algo realmente muito surpreendente, e como disse, aconteceu em um RPG de Guerra dos Tronos, publicado aqui pela Jambô Editora. Trata-se de um sistema até bem legal e diferente para quem não conhece. Ele tem, por exemplo, toda uma mecânica de jogo voltada para intrigas, para o jogo de intrigas, em que você batalha estrategicamente em conversas, digamos assim, com outros personagens e também, de uma forma maior, influencia o mundo. É muito legal e é radicalmente diferente da maioria dos RPGs. Outra coisa super interessante é o sistema de casas desse RPG. Gostei tanto dele que adotei em alguns outros sisteminhas meus. Ele faz com que o grupo precise administrar sua casa, tendo que equilibrar diferentes fatores, como lealdade do seu povo, sua força militar, suas riquezas, etc. E o sistema ainda permite que ocorram acontecimentos ao longo da história que são pensados e definidos pelos próprios jogadores. Você sorteia o que aconteceu, por exemplo, uma grande guerra ocorreu nesse período e os jogadores vão criando exatamente os detalhes do que ocorreu. Então dá a eles uma liberdade de contar a história junto com o mestre, nesse sentido, de uma forma mais direta. Enfim, é bem legal. Mas outras partes do sistema eu não achei tão boas assim. Então diria que é um sistema legal para jogar algo diferente, mas nada muito além disso. Mas enfim, agora que souberam um pouco mais do sistema, vamos à história aqui. A gente decidiu jogar um RPG de Guerra dos Tronos situado mais ou menos ali no período do primeiro livro ou da primeira temporada da série. Então tinha todo aquele mesmo pessoal de lá e toda aquela trama intrincada da obra do Martin. Os jogadores estavam bem empolgados, e através do sistema de casas, eles acabaram com uma casa vassala dos Tyrell, que é uma das casas mais ricas de Westeros, da Marjorie e da Olenna Tyrell. Acabou sendo definido que eles possuíam um passado meio sombrio, com alguns conflitos que os fizeram perder muito de sua riqueza e de seu poderio militar. Ainda assim, eles ainda possuíam uma reputação e influência alta perante as outras casas, o que os dava mais liberdade para se encontrar com pessoas de alto escalão e para colocar toda a capacidade de intriga que eles possuíam em prática. E vou te dizer que eles mandaram até muito bem, conseguindo de forma gradual conquistar mais e mais espaço em Westeros, cada qual fazendo o seu papel. Um dos jogadores, mais voltado para o combate, chegou a derrotar o cão, pois é, tendo uma sorte pra lá de excepcional nos dados, e põe sorte nisso. Mas aí vem o segundo personagem em questão. Ele jogava com um eunuco, no estilo do Varys, isto é, como alguém totalmente voltado para a intriga dentro da casa, mas que tinha também algumas ambições próprias, que possuía seus espiões próprios para poder, por fora das ações normais do grupo, pressionar ainda mais os inimigos da casa deles. E de fato era um personagem muito maneiro e muito interessante, mas jogar o Jogo dos Tronos com essa intensidade, bem, como Cersei disse, é bem perigoso. E nosso herói, ou vilão, sei lá, era muito hábil, conseguindo informações pra lá de valiosas, entre elas a que vimos no próprio livro e na série, que era o romance entre Loras Tyrell e Renly Baratheon, que dentro do mundo de Game of Thrones seria algo que traria muitos problemas para ambas as casas. Pois bem, o jogador descobriu isso e decidiu colocar em prática o seu plano. Ele queria forjar uma aliança com os Tyrell, que possuíam enorme poder econômico, para tentar derrubar o rei e tomar o trono de ferro. Não ele, mas a sua casa. E claro que não seria rápido e simples assim, mas ele pretendia dar o primeiro passo, utilizando a chantagem se preciso. Ele então enganou os outros jogadores e partiu sozinho na direção de Jardim de Cima, o castelo da família Tyrell. E lá conseguiu uma audiência com Olenna Tyrell, famosa por sua perspicácia ao dizer que sabia algo terrível sobre sua família.
Os dois sentaram para conversar e o jogador rapidamente informou Olenna de que ele sabia de algo terrível, mas que não pretendia usar aquilo contra sua família. Disse que queria matar a informação, revelando até que tinha ido até ali sem o conhecimento de sua própria casa, em segredo e sem revelar o que descobrir a ninguém. E ele começou então a propor a sua aliança. E a conversa fluiu até que muito bem por um tempo, mas Olenna começou a ser mais dura com o personagem, a fazer um jogo pesado e algumas ameaças veladas, claro. Era uma conversa intensa e ela não poderia demonstrar fraqueza. Mas, por algum motivo, o jogador não lidou muito bem com isso, com a pressão da conversa e com as ameaças, e acabou mudando um pouco de tom. Soltando aquela indireta super direta, ele revelou que sabia do caso entre Loras e Renly, alertando para o perigo de aquela informação vazar. Eis que Olenna questiona: mas você disse que queria uma aliança, que não queria utilizar essa informação? E ele respondeu que não quer, mas se a aliança não for da maneira como ele imagina, bem, que informações podem vazar, que as pessoas erradas podem saber sobre o caso? E ela retruca: então você é recebido por mim, vem até minha casa para ameaçar um dos meus? O jogador então dá uma leve vacilada e decide dizer sim. Aí eu, como mestre, parei um pouco, respirei fundo, porque realmente não tinha mais nada que eu pudesse fazer nesse caso, e prossegui. Olenna virou para ele e disse: bem, você vem até aqui e ameaça um dos meus com um destino terrível, mesmo tendo me dito que ninguém sabe que você veio até aqui? O jogador então olha para mim, engole em seco, percebendo a burrada que tinha feito, já meio nervoso até. No caso, pelo personagem ser ainda um eunuco e por isso não ser um dos nobres de alta posição da sua casa, seria ainda mais fácil que os Tyrell simplesmente se livrassem dele. Aí olhei para ele e falei que, infelizmente, não tinha muita coisa que desse para eu fazer. Olenna mandou os guardas o prenderem para que ele fosse torturado por informações e morto. E lá se foi o personagem. Como bem disse Cersei, quando você joga o Jogo dos Tronos, você vence ou você morre. E, bem, não deu lá muito certa a estratégia nesse caso. E é isso. Espero que tenham gostado demais desse podcast e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal.